Olá, quarto ano! Como tem passado? Espero que todos estejam bem. Vamos para a nossa aula de Geografia? Eu sou a professora Adriana, nós vamos fazer hoje a unidade 7, preparando a apresentação oral. Nós vamos da página 133 até a 138. Nossa rotina. Nós vamos continuar aprendendo sobre as etapas de organização de uma pesquisa. Nós vamos ler a 6ª, a 7ª e a 8ª etapa, das páginas 134 até a 136. Nós vamos estudar o material que será usado para a coleta de dados para preenchimento da ficha. Vamos preencher, vocês vão preencher em casa, a ficha da página 143, os itens 3 e 4. Para isso, vocês vão ter que ler o material que o professor vai disponibilizar, prestar atenção na aula e também terá 2 vídeos. O vídeo 1, que é o Monumento às Bandeiras, e o vídeo 2 sobre tipos de serviços que um governador faz, que o professor vai disponibilizar para vocês. Tarefa nós não iremos fazer da página 138. Depois a professora vai explicar. Tirar as dúvidas, correção e as atividades, mandar para o professor. Vamos iniciar? Já preencheram os itens 1 e 2 da sua ficha de pesquisa? Aula passada foram o item 1 e 2, os dados gerais, as características do nosso estado. Nós começamos a preencher a ficha. Vamos lembrar que a gente fez um trato. Lembram? Nós vamos sempre apresentar, a professora aqui vai mostrar as informações necessárias e vocês vão tirar os itens importantes e preencher a ficha na página, lá no final da unidade de Geografia. Então, essa vai ser a nossa forma de pesquisa. Então, 1 e 2 fizeram a aula passada. Vocês já tinham ouvido falar da Mata Atlântica? Foi uma das características. Você deve ter descoberto que o gentílico de quem nasce na cidade de São Paulo é paulistano. E quem nasce no estado de São Paulo é paulista. Então, nós estamos estudando o estado de São Paulo. Uma das informações foi: quem nasce aqui no estado de São Paulo é um paulista. Espero que vocês estejam gostando. Vamos lá para a 6ª, 7ª e 8ª etapa. Preparar a apresentação e ensaiar. Ao final da pesquisa é preciso dizer o que você descobriu. Toda pesquisa, todas as informações coletadas, a gente já viu que a gente tem que organizar, anotar, organizar. E aí, o que eu faço com isso? A gente tem que apresentar. De que forma que a gente apresenta? Os resultados podem ser em forma de seminário, palestra ou congressos. Como combinamos, nós não faremos a apresentação oral, nós não estamos na escola. Mas você precisa saber que para fazer uma boa apresentação oral, precisa de uns itens. Como que eu vou me apresentar? Como que eu vou falar tudo que eu estudei? Primeiro passo é ensaiar. A gente ensaia a fala, para não ficar gaguejando, é feio, né? Falar de cabeça erguida, o rosto voltado para o público. Sempre que a gente vai apresentar, eu tenho que falar olhando para as pessoas. Imagina falar olhando para o chão, como fica feio. Nós temos que saber o que vai falar, para evitar ficar lendo. Sempre estudar antes, olhar um pouquinho, relembrar, pode, mas a gente já tem que ter ensaiado. Preparar cartaz ou slides para mostrar para o seu público enquanto você fala. É mais ou menos como a professora está fazendo aqui. Percebam, eu tenho as informações, tudo que eu estou mostrando para vocês está aqui. Usar palavras corretas e vocabulário adequado. Eu não vou xingar, não vou falar nome feio.
certo? A apresentação tem que estar bonita. Cronometrar a sua fala para que não fique uma apresentação muito extensa. O tempo não pode ficar longo, senão as pessoas vão ficar cansadas. E outros cuidados que forem necessários. Toda vez que eu for ensaiando, eu percebo o que eu tenho que melhorar. Se você quiser, depois de preencher toda a ficha, depois que nós fizermos toda a nossa pesquisa, você pode fazer uma apresentação para a sua família, aí na sua casa. Olha que legal! Chama lá o pessoal, põe sentado no sofá e você apresenta o seu trabalho. Vamos para a nossa ficha. Atenção para a nossa ficha de pesquisa. Hoje, já na página 143, nós vamos preencher os itens 3 e 4. O que você descobrir na aula de hoje, você vai anotar na página 143, itens 3 e 4. Responda as perguntas na ficha fazendo um pequeno texto. Vocês já tiveram exemplos na aula passada de como a gente vai responder. Então, agora vocês vão montar um pequeno texto, parágrafo, em cada item, explicando, respondendo essas perguntas. Isso está o suficiente. Como que o Estado de São Paulo foi constituído, criado? A professora vai dar os dados, vocês depois vão ter que assistir a aula ou olhar nos slides no site da secretaria. Quem foi o responsável pela constituição do Estado? Quem começou a formar o Estado de São Paulo? Quem foi o primeiro governador do Estado de São Paulo? Esses 3 itens, vocês respondendo em forma de um pequeno texto, em um parágrafo, vai ficar perfeito para dar os aspectos históricos. Presta atenção que a professora vai começar a dar as informações. Então, para o item 3, os aspectos históricos do Estado de São Paulo. Você sabe quem foram os bandeirantes? A história do Estado de São Paulo começou com um povo desbravador, chamados de bandeirantes, que subiu serras e abriu florestas para marcar o seu território. Os bandeirantes começaram as viagens saindo do sudeste do estado para o interior do Brasil. Essas viagens eram chamadas de bandeiras, pois seus homens carregavam bandeiras. Essas viagens eram organizadas para aprisionar os índios e procurar pedras e metais preciosos nos sertões. Então, esses homens, grupo de homens, se organizavam e saíam desbravando, tirando matas, abrindo caminhos para encontrar índios que eles queriam escravizar e pedras ou pedras preciosas, metais preciosos. Pessoal, eu não vou entrar em tantos detalhes. Isso aqui é uma matéria que vocês vão estudar em história, tá bom? Então, para saber quem começou a formar o nosso estado, foram os bandeirantes, homens que abriam caminhos. Vocês sabem quem foram? A imagem que temos dos bandeirantes nos livros é de homens bem vestidos com bota de couro, mas a história revela uma verdade diferente. Os bandeirantes andavam descalços e com roupa muito simples. Na história, os bandeirantes são considerados os heróis, principalmente pela transformação da simplicidade São Paulo em uma grande metrópole, anos mais tarde. Mas outras opiniões também retratam os bandeirantes como bandidos cruéis, sanguinários, pois nas suas expedições existem registro de que eles saqueavam aldeias indígenas, matando as crianças, abusando de mulheres e escravizando índios. Nós temos 2 informações sobre os bandeirantes. Em alguns livros são heróis. Por que heróis? Porque eles transformaram, abriram caminhos, eles eram corajosos, entraram nas matas, enfrentaram os animais. Mas, por outro lado,
Algumas histórias também mostram que para eles fazerem tudo isso, eles entravam em aldeias indígenas e saqueavam, roubavam, matavam as pessoas, os índios, escravizavam muito deles. Então, você terá a sua opinião própria sobre os bandeirantes conforme você for estudando mais sobre eles. E aí, cada um passa a ter a sua opinião, mas a gente precisa estudar para depois poder falar, certo? Contudo, sob a influência das características desbravadora de Os Bandeirantes, o paulista, olha lá, a pessoa que nasce em São Paulo, é conhecida como pessoas valentes, que não têm medo dos desafios e levam o trabalho a sério. Por isso, nosso estado é visto como um lugar de grandes oportunidades de trabalho e que leva pessoas de todo lugar do país imigrarem para o estado de São Paulo, principalmente para a sua capital. Quarto ano, vocês viram na nossa primeira aula um vídeo legal que mostra as oportunidades que tem em São Paulo. Vocês viram como é um estado avançado e ele dá muita oferta de trabalho. Então, muitas pessoas saem de todos os estados brasileiros e vêm para o estado de São Paulo, à procura de novas oportunidades. Os caminhos dos bandeirantes. Vamos continuar. Nós estamos falando da formação do nosso estado, a história do nosso estado. De norte a sul, rota dos bandeirantes foram do Pará até o Uruguai. O Uruguai é um país, tá, vizinho do Brasil. Então, Pará é o estado, Uruguai é outro país. Seguindo o curso de grandes rios, as bandeiras costumavam iniciar suas viagens percorrendo o rio Tietê, no estado de São Paulo, rumo ao sul. Algumas chegaram até o Uruguai. Na direção norte, bandeiras alcançaram até o atual estado do Pará. Vamos entender olhando aqui o mapa. Os bandeirantes saíam daqui. Olha aqui o nosso estado de São Paulo. Daqui, olha os caminhos que eles traçavam. Então, através daqui, principalmente onde hoje é a capital São Paulo, os bandeirantes se organizavam e saíam para o sul ou para o norte. Então, eles caminhavam muito e eles foram abrindo. Imaginem, pessoas, quando o nosso Brasil foi descoberto, o que tinha nessa parte aqui? Vocês acham que isso aqui já era dividido desse jeito? Não, né? Lembram? Os portugueses chegaram aqui pelo litoral e começaram a ocupar essa parte. O que tinha aqui para dentro? Somente matas e os índios que já habitavam. Então, esses homens, os bandeirantes, que já estavam nessa localização, eles começaram a adentrar para Minas, aqui no Pará, foram para o sul, procurando índios para escravizar e pedras, metais preciosos. Alguns bandeirantes famosos, nós temos Fernão Dias Pais, Raposo Tavares, Manuel de Borba Gato, o Bartolomeu Bueno da Silva, mais conhecido como Anhanguera, inclusive tem uma rodovia com esse nome. Esses são os mais famosos, são os que lideravam. Observe que todas as expedições saíam de onde atualmente é a nossa capital, São Paulo. Deu para entender um pouquinho? Aqui nós temos uma imagem que mostra os bandeirantes se organizando para começar a sair em expedição. Nós temos monumentos pela capital. Em homenagem a esses bandeirantes, foram criados alguns monumentos lá na capital, na cidade de São Paulo. Esse primeiro monumento aqui, olha que lindo, é enorme, é um ponto de turismo para as pessoas visitarem. É um monumento às bandeiras. Ele foi feito por Victor Brecheret
e inaugurado em 1953 em São Paulo. Trata dos bandeirantes que desbravaram o interior do país em busca de riquezas indígenas para servir de mão de obra. Então, é bonito, é uma homenagem, eles foram importantes. Esse daqui é um outro monumento, Borba Gato, um daqueles principais, o bandeirante que realizou a expedição a Minas Gerais em busca de esmeralda. A esmeralda é uma pedra preciosa, destacando-se por ser um descobridor de Minas. O monumento está em São Paulo e foi inaugurado em 1963. Então, são homenagens. Só São Paulo? Não. Olha um outro monumento. Outros monumentos em homenagem aos bandeirantes estão espalhados por outras cidades do estado. Esse é um monumento na cidade de Santana do Parnaíba, que fica a 1 hora da capital. Então, outras cidades do estado de São Paulo também têm homenagem a esses homens. A professora vai disponibilizar um vídeo que vai falar sobre esse monumento que está em São Paulo, o Monumento às Bandeiras. Assistam, vai trazer informações importantes. Seja curioso, queira aprender. Ainda, item 3, os aspectos históricos. Primeiro governo em São Paulo. Primeiro governo foi Prudente José de Moraes Barros. Prudente de Moraes foi nomeado chefe da junta governativa que governou São Paulo, 16 de 11 de 1889, 16 de novembro de 1889, a 14 de 12 de 1889. Olha lá, ele ficou um mês, ó, 16 de novembro até 14 de dezembro. Ele foi nomeado em seguida com o título de governador no estado de São Paulo, permanecendo no cargo até 18 de outubro de 1890. Antes desse ato, outros títulos eram usados para a pessoa que ficava responsável por governar, que é administrar um estado. Então, o primeiro homem, o primeiro governante que recebeu um título de governador foi o Prudente José de Moraes. Aqui nós temos algumas imagens, aparece ele correndo. Por quê? Porque ele sofreu um atentado, tentaram matá-lo, Prudente de Moraes. Aqui tem a imagem dele com a família e aqui uma imagem numa sessão política. Ele estava ali na parte... Até hoje eles se reúnem para decidir os melhores atos, né, para o estado. Falamos sobre os aspectos históricos, algumas coisas importantes da história do estado de São Paulo. Vamos passar agora para o item 4, os aspectos políticos. Da mesma forma, responda as perguntas da ficha fazendo um pequeno texto. Nós já colocamos para vocês a orientação. Se vocês responderem essas perguntas em forma de um texto, um parágrafo aqui no item 4, vai ficar ótimo. Então, primeira pergunta, quem é o atual governador do estado? Nós já falamos, hein, pessoal? Como é a sede do governo do estado, quer dizer, aonde o governador trabalha? Quais as responsabilidades de um governador? O que ele tem que fazer? Vamos prestar atenção que nós vamos agora começar a falar sobre o item 4, os aspectos políticos. Esse senhor que já foi apresentado para vocês é o nosso atual governador. Ele se chama João Agripino da Costa Dória Júnior, mais conhecido como João Dória. É um empresário, jornalista, publicitário e político brasileiro, filiado ao Partido Social da Democracia Brasileira desde 2001 e é o atual governador de São Paulo. Meus queridos, João Dória, mais conhecido como João Dória, ele é formado, ele é empresário porque ele tem umas empresas e ele é formado, ele fez jornalismo, ele fez publicidade e ele também ele estudou a política.
tá? Isso tudo foi estudos. Nascimento, ele nasceu em 16 de dezembro de 1957. Para todos que adoram perguntar, quantos anos a senhora tem, professora? Né? Já veio falando, o nosso governador, ele tem 62 anos. Nasceu em São Paulo, do estado de São Paulo. Cônjuge, ele é casado com Bia Dória desde 1987 e o partido, ele faz parte do Partido da Social Democracia Brasileira. Cargo dele, ele trabalha, ele é o governador de São Paulo desde 2019. O ano passado ele começou a governar. A formação dele, formação pela FAAP. FAAP é uma sigla que significa Fundação Armando Álvares Penteado. E ele tem os filhos Carolina Dória, Felipe Dória e o João Dória Neto. Nosso primeiro governador. Mas todo governador precisa de um vice. A hora que ele não puder, ele tem um vice. E o vice do estado de São Paulo, o vice-governador, é esse outro senhor, que se chama Rodrigo Garcia. Tem 45 anos, é advogado e empreendedor. Nasceu em Tanabi, no estado de São Paulo, e é casado e tem 3 filhos. Vice-governador do estado de São Paulo é também secretário de governo. Ele toma conta de uma das secretarias. O governador não está sozinho. O vice-governador é a pessoa encarregada de substituir o governador caso este renuncie. Quer dizer, caso ele fala, eu não vou mais ser governador. E a sua posição, ou seja, afastado do poder ou precisa afastar-se do cargo temporariamente. Qualquer funcionário, qualquer trabalhador pode ficar doente, ter que se afastar. Ele pode ter que fazer uma viagem, ter que se afastar. E para isso tem que ter um substituto. No caso do governador, quem substitui é o vice-governador. A sede do governo paulista é o Palácio dos Bandeirantes. Esse lugar aqui é onde o nosso governador trabalha. Em 19 de abril de 1964, a sede do governo passou de Campos Elíseos para o Morumbi. Campos Elíseos e Morumbi são bairros da capital paulista, onde o palácio ganhou a denominação Bandeirantes, em homenagem aos pioneiros que expandiram as fronteiras brasileiras. É no Palácio dos Bandeirantes que o governador e o seu vice desempenham a sua função de dirigir a administração estadual e representar o Estado, defendendo seus interesses junto ao presidente e buscando formas de investimentos no estado de São Paulo. Recebeu esse nome, Palácio das Bandeiras, em homenagem aos bandeirantes, que nós acabamos de estudar, e é aqui que o nosso governador trabalha. As professoras vão disponibilizar um vídeo para vocês que vai falar o que um governador faz para melhorar a saúde, a educação e a segurança das pessoas. Como ele pode fazer isso? Assistam o vídeo, tá? A professora vai disponibilizar, é só apertar e vocês vão assistir um vídeo. Não é longo, é interessante também. Na página 143, a nossa ficha, anote na nossa ficha as suas descobertas dessa aula. Todos os itens nós falamos aqui. Então, hoje vocês vão fazer o item 3 e o item 4. O que você descobriu na aula de hoje, você vai anotar na página 143, itens 3 e 4 e mandar para o professor. Mais uma vez eu peço, caprichem na letra. Hora da tarefa, nós falamos, nós não iremos fazer a tarefa da página 138. Exercício em 2, não vamos fazer. Seria um preparo, um ensaio para a apresentação. E isso nós não vamos fazer. Então, somente preencher a ficha, itens 3 e 4. Caprichem nas fotos das atividades, assim como vocês capricharam, vocês capricham nas selfies, né? Hora de tirar selfie, tira várias e escolhe a melhor. Faça isso também no trabalho.
Tira uma foto, tira duas e manda para o seu professor, somente a que estiver ótima. Combinado? Continuar aprendendo sobre as etapas de organização de uma pesquisa, nós fizemos hoje, lemos a sexta, sétima e oitava etapa, que foi da página 134 até a 136. Estudamos o material que será usado para a coleta de dados para preenchimento da ficha. Vocês agora vão preencher a ficha na página 143, os itens 3 e 4. Leia o material, assista a aula novamente se for preciso. Assistam os 2 vídeos que o professor vai disponibilizar e as dúvidas, correção das atividades, manda para o professor. Fiquem com Deus e até a próxima aula.